Agora, que a questão da soberania será colocada, será colocada. PT associa a vitória de Flávio à ameaça à democracia. Bom, as pessoas vão... Então, veja aqui, nós tivemos o Valdemar hoje dizendo, olha aqui, nós queremos o apoio do Trump, que o Trump quer alguém de direita. É ele falando, hein? Não estou falando em lugar dele. Ele falando. E agora tem o PT dizendo, e nós vamos falar da ameaça à democracia. Vocês notam? A arena está se desenhando. O PT divulgou ontem uma resolução que oficializa a postura do partido para as eleições deste ano. O documento aprovado pela Comissão Executiva Nacional da Legenda classifica a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência como ameaça democrática e projeto autoritário e antipopular. A ofensiva ocorre em meio ao fortalecimento do senador nas pesquisas mais recentes que mostram um parlamentar competitivo contra o presidente Lula. Na resolução, o PT cita Flávio diretamente e aborda a importância do resultado nas eleições para o Legislativo. Em um trecho, diz o seguinte o comunicado: a candidatura de Flávio Bolsonaro representa a continuidade do mesmo projeto autoritário e antipopular que o Brasil derrotou nas urnas. Sua candidatura simboliza apenas a tentativa da extrema-direita de manter vivo um projeto político baseado no ataque à democracia. Eleger bancadas comprometidas com o povo é condição fundamental para assegurar a governabilidade e enfrentar o poder do rentismo e da extrema-direita. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa muito objetiva. Ah, já sei, vai endossar a tese do PT. Não. Eu vou lidar com a fala do Flávio Bolsonaro. Se o PT não tivesse escrito nada disso, a fala do Flávio continua viva. Do dia 14 de junho. E ele não a retirou. Me interessa a objetividade das coisas. Se o Lula foi eleito, não há a menor chance da democracia correr algum risco. Eu vou aprofundar um pouco agora a coisa. Se o Lula perder, do ponto de vista do Lula e do PT e das esquerdas e dos progressistas, não há a menor chance de a democracia, de haver ameaça à democracia, em razão da derrota. Ah, perdi, não vou aceitar, vou para a briga, vou mobilizar, vou para a rua, vou quebrar, vou invadir a Polícia Federal, não. Vou tentar impedir a posse. Não há a menor chance disso acontecer, né? Agora, se o Flávio ganha, eu quero saber se ele vai aplicar isso que ele prometeu, isso que ele anunciou no dia 14 de junho, numa entrevista à Folha, e que ele não retirou. E, portanto, sendo assim, eu devo ter como claro que se o Flávio ganhar, ele representa uma ameaça à democracia. Enquanto ele não retirar. Ele vai retirar? Ele foi indagado. Caso ganhe um de vocês, caso se decida pelo indulto, ou pela anistia, e o Supremo diga que é inconstitucional, o que vai acontecer? E o Flávio respondeu. Vai acontecer isso aqui, segundo ele, não é segundo o Reinaldo Azevedo. Vai, fala, Flávio. É uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. É tudo que ninguém quer. E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, não estou fazendo um tom de ameaça, eu estou fazendo uma análise de cenário, que é algo real que pode acontecer ou não pode. O Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz a composição aqui com o Congresso Nacional para aprovar uma anistia, 2, 3 meses isso está concretizado, aí vem o Supremo falando inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia. Não dá. Isso não dá. Certamente o candidato que o presidente Bolsonaro vai apoiar vai ter que ter esse compromisso, sim. Primeiro, não serão 2, 3 meses, né? Não serão 2, 3 meses. Nem saída da cadeia.
De imediato tem uma liminar inconstitucional, põe em julgamento, acabou. E aí ele está dizendo que ele vai usar a Força Armada contra o Supremo. O nome que tem o uso da Força Armada contra um poder chama golpe. O nome que tem é golpe. Ah, você já apresentou isso? Sim, ele... Já? Claro que sim. Mas foi ele que falou, não fui eu. Então, por enquanto, você tem um candidato que representa uma ameaça para a democracia e outro que não representa. Bom, é isso, né? Então, ele diz especificamente, vou usar a força. Veja, eu já conversei sobre isso com vocês. A tese que o Flávio está advogando é a tese de Carl Schmitt, tá? É a tese de Carl Schmitt. A tese constitucional de Carl Schmitt é essa. Olha, quem é a pessoa que deve definir o que é certo e errado como última palavra e definir contra quem você declara o estado de exceção se chama chefe do executivo, porque o chefe do executivo tomou as eleições, ele é que tem representação imediata, ele que está da posse da representação popular. Se ele está da posse da representação popular, não pode ser o tribunal o último a julgar. Mas veja, a tese de que tem um tribunal que julga é porque quem está de posse das Forças Armadas, quem está de posse da condição de violência, quem está de posse das decisões administrativas que podem impedir de chegar equipamento médico, pode impedir de chegar equipamento médico ou qualquer coisa, quem tem a decisão na mão é o Poder Executivo. Portanto, você precisa, ele já pode fazer porque ele pode, ele vai e faz porque ele pode, ele tem ele nomeia todos os chefes do executivo, todos os ministros é ele que nomeia. Se o ministro estiver fazendo alguma coisa que ele não quer, ele passa a caneta e manda embora para casa. Então ele vai determinando toda a estrutura de ação do Estado inteiro, de toda a parte de atuação do Estado. Quem determina o que vai acontecer aí é o chefe do executivo, no caso federal, né? No caso do chefe do Executivo Federal, ele vai definindo toda a estrutura da União. Tudo que tiver dentro da União, ele dá a ordem ou manda dar a ordem quem tem competência para tal, e algumas dessas ordens que ele vai dar podem ser ilegais. E aí eu preciso de um judiciário para conter o Executivo. Essa era a tese básica da fundação dos Estados Unidos da América, que o Kelsen estava imitando na medida que ele falava que o guardião da Constituição tem que ser o tribunal. Porque, para todos os efeitos, quem atua, quem tem o poder na mão, quem é o cara que atua sem limitação jurídica, ele faz porque ele está ali e ele pode, porque ele tem o comando, porque ele diz o que pode fazer, ele indica as pessoas que dizem que pode fazer. Então, quem tem o poder acima de qualquer regulação é o executivo. Então, quem vai dizer que tem alguma norma que impede o executivo de fazer alguma coisa tem que ser outro órgão que não o próprio executivo. E o Carl Schmitt vai dizer não. Quem tem que dizer, por última instância, o que é certo e errado e o que está dentro dos limites da Constituição e qual é o momento que a gente entra em guerra ou a gente não entra em guerra, ou se a gente está em estado de exceção ou não está em estado de exceção, quem tem que dizer isso é o executivo. Por quê? Porque ele foi eleito. Essa é a tese do Carl Schmitt, do teórico, do intelectual do nazismo, tá? Do intelectual do nazismo. Hitler, ele fecha o regime quando dizem que está pegando fogo do parlamento, dizem que são os comunistas, ele fala estado de emergência, e aí ele fecha tudo, e quem manda é só o partido dele, e quem tiver em desobediência vai para a cadeia, quem dá a última ordem é ele. E fecha o regime. Então, veja só, por que isso é perigoso? Porque, por definição, o cara que está no topo do executivo, ele é o que tem o poder. Então, os outros órgãos, como o judiciário, ele não tem o poder, ele limita o poder. O poder do judiciário é limitar o poder dos outros. Quem tem poder mesmo é o executivo. Se você diz que o judiciário não pode limitar o poder do executivo, isso significa que você está falando de poder ilimitado. É um raciocínio bem simples.
Quem toma as decisões, quem decide se o Copom vai para cima, se vai para baixo, quem nomeia essas coisas, quem faz os personagens terem atuação, aí a gente pode falar, mas agora o executivo não tem controle sobre o Banco Central, por exemplo, porque o Banco Central é independente. Sim, o Banco Central é independente significa uma coisa muito específica, né? O mandato específico do cara é descolado com o mandato da presidência da República. Mas se você vai para chefe da presidência da República e você fala assim, não, mas eu vou tirar o cara. Eu vou tirar o cara porque eu fui eleito. Eu vou tirar o cara. Mas tem uma lei contra isso. Lei. Eu vou tirar o cara. E vou colocar vou mandar o meu exército, a minha Polícia Federal, ir lá e colocar o cara que eu quero. E se ele fizer isso, quem vai dizer que tá errado? Quem vai mandar voltar 2 casas? Quem vai mandar voltar 2 casas, quem vai dizer que tá errado, quem vai colocar a polícia na frente para impedir a ação violenta é a ordem judicial. Se não tem ordem judicial, o cara quiser fazer o que ele quiser, ele é imparável. Essa é a questão. Certo? É tão simples quanto isso. Na hora que você começa a falar, se o judiciário contestar a decisão do executivo, eu vou colocar o meu exército contra ele, eu quero ver que apoio que ele tem, então o que você está dizendo é que você é imparável, você não tem controle social. É tão simples quanto isso. Você não tem controle social. É só isso. O resultado de você dizer, você reclamar do judiciário, que o judiciário é uma bosta, que ele não presta para nada, que lá é só uma máfia, que nada lhe presta, e etc e tal, você está farmando a condição para o executivo não ter controle. Ele não vai ser controlável. Se ele disser, tem a Polícia Federal está fazendo investigações, eu vou tirar os chefes da Polícia Federal. Mas, cara, não pode, tem lei, etc. Mas eu vou tirar. Quem que vai dizer que não pode tirar? Quem que vai fazer força contra? Quem vai fazer força contra é o judiciário, que a gente aceita institucionalmente, porque ele pode fazer a decisão judicial última. Se o judiciário não pode reagir a essas ações, ninguém pode. Ninguém pode. Não há reação possível do ponto de vista institucional. Certo? Qual é a reação que você vai fazer? Se ele disser que ele é eleito e ele pode fazer o que ele quiser e ele está com base no exército, que reação que há? Se o exército não aceita a institucionalidade de que quando o judiciário falou, a água parou. Tem um controle ali. O executivo dá a ordem, mas se for uma ordem ilegal, o judiciário fala que não e você não cumpre. Se não tiver controle do judiciário, controla quem? Esse é o arranjo institucional que a gente tem. Então prestem atenção. Quando esses caras fazem intencionalmente, mas aí eu vou pedir anistia. Aí, se não der anistia e a anistia é ilegal, o judiciário vai dizer que é ilegal. Aí eu mando fechar? Aí eu vou para a violência para cima dele? O que você está dizendo? O problema não é só anistia. Que anistia essa porra? Que aí, veja, aí a gente fica refém, né? Aí eu vou começar a falar assim, não, tudo bem, a questão não é anistia. Então faz assim, anistia essa porra. Libera esse velho, tá morrendo mesmo, esse filho da puta, libera esse merda. Libera esse bosta. Mas a questão não é essa. A questão é o jogo que você faz do ponto de vista institucional. Se você fala exatamente que o executivo... Quer dizer, eles ficam cavando a falta e os lances são vários. Uma hora é o Bolsonaro preso, aí uma outra hora é o processo que está correndo. Mas imagina, o processo estava correndo e os caras já estavam brigando. Então a intenção é cavar a falta o tempo todo para dizer, olha, eles não podem. Se eles não podem, eles estão fazendo. O que vocês acham, povo? Vocês acham que pode ou que não pode? Aí o povo, eu acho que não pode, então bora prender eles. Aí pronto, aí agora você tem um executivo que não se segura. É um executivo que não deve resposta a ninguém. E se esse executivo tem atrás dele um exército que o apoia, você não pode nem reclamar. Entende? A ameaça é essa. É essa que é a ameaça. A ameaça não é porque eu estou dizendo que eu não gosto de caras de extrema direita. A ameaça é porque o cara ameaça. Ele está dizendo, olha, se a gente chegar, a gente vai fazer uma pressão no judiciário. Se o judiciário não gostar, a gente fecha aquela porra. Vai ser violência contra aquele poder. Era o Bolsonaro, o outro Bolsonaro lá, o Bananinha, dizendo, olha, gente, não me levem mal, não me levem nada, né? Mas assim, a gente vai tomar... Era antes deles serem eleitos, nem questão tinha. Nem questão tinha, era em abstrato. Ele estava ventando em abstrato. Olha só, se a gente chegar no poder e a gente faz uma decisão, aí o STF diz que não é para fazer,
Aí a gente faz o quê? Não precisa nem de um soldado, nem só um soldado e um cabo fecha aquela porra, porque eles não têm apoio popular. Então eu me baseio no apoio popular. Pergunto pro povo, foi igual Napoleão fez, né? Vocês querem que eu fique para sempre? Sim. Aí pronto, aí imperador eterno, né? Aí se ele tem o aval do povo, o povo diz que sim. Se ele tem uma base popular, tendo uma base popular, ele coloca os militares para fazer, aí vai fazer o quê? A gente vai entrar numa guerra civil, metade da população concorda, metade não concorda. Só que a metade que concorda tem os militares do lado dele, se tiverem, né? Aí, tendo os militares do lado dele, você vai fazer o quê? Você vai entrar em guerra civil, você contra 50% da população e armas. Então, eu estou tentando fazer vocês raciocinarem que a questão não é sobre se eu acho que vai ter golpe militar, ou se eu não acho que vai ter golpe militar, ou se eu acho que vai ter ditadura, ou se eu acho que não vai ter ditadura. Eu não prevejo o futuro. Eu não sei se o Lula vai ganhar com 90% ou se ele vai perder com 10%. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. O futuro eu não tenho como prever. O que eu estou tentando explicar para vocês é que é previsível a intencionalidade de um clube de pessoas em que um filho, antes mesmo da eleição do pai, fala, se meu pai ganhar e ele tomar uma ação, imagine uma ação qualquer, e aí o STF não gosta, aí a gente vai fazer o quê? Eu quero ver quem é que vai brigar. Quero ver quem é que vai brigar, porque eles não foram eleitos. Eu quero ver quem é que vai dar apoio popular para eles. Essa que é a questão. A questão não é do futuro. A questão é que esse cara fala isso antes da eleição acontecer. Depois da eleição, ele vai para o outro país pedir para que o outro país exerça força e pressione o Brasil a prender os caras do judiciário. Aí o cara que está se candidatando à presidência da República tem um discurso há 6 meses atrás, que ele diz, olha, se eu for eleito e eu der uma decisão, a decisão for revertida pelo judiciário, eu vou colocar violência em cima do judiciário. Aí ele vai perguntar para o povo, não se enganem. Ele vai perguntar, ele vai falar, público, vocês apoiam ou não apoiam? Vamos fazer uma enquete de Twitter aqui. Aí na enquete dele lá do Twitter dele vai dar 80%, que são seguidores dele, vão dizer que concordam, e você desesperado lá, eu nem conta no Twitter tem, é você desesperado vai entrar na conta do Twitter para dizer eu não concordo. Resultado do Twitter do cara, 80% concorda, 20% não. Aí ele vai falar, então vamos para cima. Você vai fazer o quê se ele fizer isso? Eu não sei se ele vai fazer isso. Eu não estou levantando alarde de que ele vai fazer isso. Eu estou colocando a questão. Ele disse que vai fazer. E se ele fizer? Ele está preparando o terreno. Ele está dizendo em público. 6 meses atrás. Aí agora esse cara que estava dizendo 6 meses atrás, ele não retira o que ele diz. Ele continua com isso. Sabe o que acontece? Um negócio desse é tão problemático que se ele não acredita nisso, se ele tem medo de ir para o golpe, se ele tem medo de ir para o golpe, à medida em que ele está falando que vai fazer, se ele chega lá e não faz, é capaz de pressionarem ele a fazer, de ele ficar de bunda mole se ele não fazer, porque ele foi eleito dizendo que ia fazer. É isso que eu estou dizendo. Certo? É isso que eu estou dizendo. A gente, o momento não está perigoso porque esse cara teria coragem ou não de fazer o que ele diz que vai fazer. Mas na medida em que é normal um presidente da República dizer que vai fazer esse tipo de coisa, isso significa, e aí ele tem 50% dos votos, vamos supor, isso significa que 50% da população. Não é à toa que a placa da galera na rua era eu autorizo, né? Eu autorizo. Então, veja, o problema não é o que ele diz. O problema é que se ele diz isso e 50% da população está avalizando, isso significa que as pessoas vão começar a fazer cálculos políticos no sentido de que, se eu continuar esse projeto, a população vai me apoiar. Vai ser mais vantajoso para eu ser senador, vai ser mais vantajoso para eu ser governador. E aí, cada vez a gente vai normalizando isso. E a gente entra numa bola de neve em que cada vez fica pior. Eu sei lá se vai ser na eleição que vem. Eu sei que esse discurso precisa ser pausado. Na medida em que esse discurso não é pausado, aí acontece, por exemplo, tentaram dar o golpe militar, não deu certo, foi todo mundo preso. A galera que não embarcou no golpe, os militares que não embarcaram, o Twitter deles é todo lotado de melancia, filho da puta, comunista desgraçado. É uma pressão social. Eles fazem pressão social. Entendeu? Na medida em que você normaliza o discurso, isso gera pressão social. Aí cada vez mais
fica mais interessante para quem participa e menos interessante não participar. Esse é o perigo. Esse é o perigo. O perigo não é o que vai acontecer na semana que vem. O perigo é o fluxo. Eu tento explicar isso para vocês. O problema, quando você está analisando a política, não é analisar igual essa galera do web comunismo com o Obama faz. Ah, mas aí no dia X o Obama fez uma merda. Sim, mas o governo do Obama acabou. Você consegue ver do início até o final até onde o Obama fez, onde o Obama foi. A cada dia que o Trump passa, ele vai fazendo outra coisa. E você está vendo escalando. E você vai insistir em dizer que é a mesma coisa? O Obama já passou, você já viu até onde ele foi. Ele fez um monte de merda? Fez um monte de merda. Aí a galera fica me forçando a dizer assim, no vídeo passado apareceu uma pessoa, mas Pedro, você está dizendo que o governo do PT é uma merda? Caralho, gente, presta atenção no que eu estou fazendo, né? Eu não estou dizendo que o governo do PT é uma merda, o que eu estou dizendo é o seguinte, tá bom, vocês estão dizendo que o governo é uma merda? Então vamos lá, vamos partir do mesmo lugar? Então tá, então o governo do PT é uma merda. Você está dizendo que é uma merda? Eu estou dizendo que essa merda que tá, porque não interessa, eu não estou trabalhando com 0 e 1, de bom ou mal, né? Eu estou dizendo assim, ó, sabe esse modelo que tá, sabe o que está acontecendo agora? Dá para piorar muito, é isso, dá para piorar muito, tanto com a extrema-direita quanto a extrema-esquerda, dá para piorar muito. Se você acha que isso aqui é o fundo do poço, você não viu, você está longe de entender o que eu estou tentando dizer. É isso. Então, quando eu digo, olha só, tem uma tendência, na medida em que esses caras vão ganhando, vai tendo uma tendência de normalizar, que vai sair tanto do controle desses caras que vai ficar perigoso até para eles. Até para eles. O Valdemar da Costa Neto, que está com esse papo aí, rapidamente fica perigoso para ele. Para mim menos, inclusive, que não tenho atuação na política. Certo? É isso que eu estou dizendo. Na medida que tem coisas que vão sendo normalizadas, a tendência, e a gente consegue enxergar no dia a dia, a tendência vai sendo piorar. Então a gente tem que cortar o fluxo disso. Esse é o papo. Esse é o papo. Tem que cortar o fluxo disso. Tem que apontar que isso não vale a pena, entendeu? Que isso não vale a pena. Na medida em que a galera vai tendendo para algumas coisas, a coisa vai ficando cada vez mais incontornável, todo mundo vai ficar cada vez mais preso a esses discursos, e o perigo vai virando uma coisa. Se eu estava dizendo que o perigo... Aí era aquilo. Assim, se o perigo do Trump era grande do passado, cada dia que passa vai piorando. Então o que ele está fazendo no Estreito de Hormuz? Matou 160 crianças. Aí eu estou falando... Ó, presta atenção no que eu vou dizer agora. Matou 160 crianças. Foi 170 pessoas, eu tô chutando que é 160 mais ou menos só de crianças, tá? Tô chutando. Mais ou menos 160 crianças morreram lá. Eu acho uma merda, isso é óbvio que eu acho uma merda. Mas o que eu tô avisando não é sobre pessoas lá no outro país que você não tem afinidade nenhuma e que por estar lá longe pra caralho, você não sente isso e você só sente do ponto de vista de revelação moral pro coletivo. Eu tô dizendo, para além disso, que já por si só é horrível as pessoas estarem morrendo por causa de guerra, isso também vai chegar aqui, porque as pessoas ficam falando como se nunca fosse chegar aqui. Como se nunca fosse chegar aqui. Como se essa escola não vai ser nunca a escola da sua filha. Você fica pensando, é um bando de cara lá do outro lado do mundo. Porra, tem isso, esse tipo de comportamento sendo naturalizado, isso vai piorando, isso vai tensionando, isso vai aumentando as situações de conflito no mundo. Quando aumenta as situações de conflito, os países começam a dizer que tem que se armar. Se todo mundo começa a dizer que tem que se armar, daqui a pouco tu começa a dizer que o problema é da fronteira, aí vai atirar num cara na fronteira, daqui a pouco, né, a gente viu. Então, o que eu estava dizendo, com o Trump no poder acontece isso. Aí, veja, Colômbia... Equador. Peraí, que é errado de novo. Sempre coloco o lugar errado. Colômbia, Equador. Presidente da Colômbia diz que bombardeio deixou 27 mortos e sugere que o ataque partiu do Equador. Aí, veja, na medida em que a gente está cada vez mais com esse papo, quando isso é de boa, que não sei o quê, que a questão é proteger as fronteiras, que cada país é sociedade, a gente está tendendo para a guerra mundial. Agora, vai ter guerra mundial? Não sei. Eu sei quem está tendendo. Tinha guerra aqui na América do Sul? Não tinha. Mas você vai normalizando esse discurso. Fronteiras fechadas, etc. E aí eu tenho que colocar o exército ali para proteger. Aí, olha só, tá passando uma droga, atirou no cara, atirou errado, matou um soldado, matou a família de soldado. Aí no governo interno você tem que dizer, a gente tem que proteger os nossos soldados. Aí pronto, escalou o conflito, do nada. Por motivo nenhum. Por motivo nenhum.
certo? Então tem certos discursos que você consegue enxergar que você está tendendo as coisas para pior. Você consegue enxergar que está tendendo. E eu estou tentando avisar que não é brincadeira o que está acontecendo. O que está acontecendo não é brincadeira. Então, nesse momento, o apontamento de dizer, olha, a gente tem que apoiar o governo que vai se apresentar como alternativa, nem tanto para esse governo ganhar, mas mais importante do que isso é para dizer, o outro não tem mais gás. Ficar fazendo essa coisa de ficar toda hora, o Trump, salva meu pai, não sei o quê, a gente tem que mesmo que explodir esse bando de corrupto e etc e tal. Esse papo tem que parar de dar voto.